Olá pessoal, vamos conversar nesse vídeo sobre os procedimentos para a coleta de dados, documentos, jurisprudências, legislações. Então vamos começar sobre a coleta de dados e a análise dos próprios dados. Quando a gente fala de coleta de dados, quando a gente trabalha com as pesquisas sociais aplicadas, as pesquisas jurídicas, o método mais utilizado é o levantamento bibliográfico. Ou seja, quando a gente fala desse levantamento bibliográfico, a gente está falando desse momento em que o pesquisador ele vai trazer a listagem aí da bibliografia que vai ser utilizada para a realização do trabalho. Ou seja, ele vai fazer tanto aí a revisão bibliográfica como a revisão da literatura. A doutrina, né, geralmente faz essa diferenciação entre revisão bibliográfica e revisão da literatura, colocando um corte de aprofundamento. Quando você fala de revisão bibliográfica, você está falando de uma análise um pouco mais superficial. É aquilo que é feito principalmente no âmbito da realização aí do projeto de pesquisa. Quando você já está na fase da pesquisa propriamente dita, né, a literatura geralmente chama de revisão da literatura, porque nesse momento é o momento em que você vai fazer uma análise mais detida, uma análise mais crítica, mais profunda aí da bibliografia que você levantou. Gente, mas olha, vamos começar o seguinte, se a gente vai fazer um levantamento bibliográfico, é muito importante que a gente siga alguns passos. Dentre eles, o passo importante é a gente vai fazer a identificação desses documentos, né, que a gente vai fazer a análise, e aí a gente pega aquele bolo, né, aquela quantidade enorme de dados. Então, nesse primeiro momento, a gente não está fazendo aí uma análise crítica, nem uma leitura atenta. Muitas das vezes a gente busca até pelo próprio título, né, do texto, no máximo a gente vai nas palavras-chave, corre o olho aí, por exemplo, no sumário, e aí a gente vai fazer a identificação e vai fazer toda essa listagem. Num segundo momento, a gente vai fazer a seleção, né, daquilo que vai ser importante para a pesquisa e aquilo que não vai. Depois de eu fazer essa seleção, eu vou efetivamente estudar e fazer essa escolha, né? A escolha daquilo que eu realmente vou utilizar para fazer o meu trabalho. Vocês vão observar que quando vocês fazem pesquisa, muitas das coisas que a gente lê, né? Nem sempre isso incorpora propriamente dito na pesquisa. Então a gente, além de fazer essa seleção, depois no momento da escrita existe ainda a questão da escolha, daquilo que a gente efetivamente vai utilizar dentro da pesquisa ser feita. E aqui eu destaco muito a importância do orientador nesse momento. Gente, o orientador, ele não é aquela pessoa que vai escrever o trabalho para você. Na verdade, o nome dele é orientador, né? Ou seja, ele vai te dar as orientações. E aqui ele exerce um papel muito importante, porque quando a gente tem, né, essa coleta de massa, de vários trabalhos, de várias coisas a serem listadas, estudadas, a gente muitas vezes, como pesquisador, a gente fica um pouco perdido. Então, a figura do orientador, ela é importante neste momento para mim conseguir identificar aquilo que é mais importante dentro da minha pesquisa, ou seja, inclusive por onde eu começo, né? A figura do orientador, ela pode ser dada nesse sentido, né? De nos orientar, né? Por onde eu começar, aquilo que é mais importante dentro daquele escopo que eu defini. Uma dica muito importante que eu dou para vocês é o seguinte, olha, beleza, eu tenho que fazer pesquisa, eu sei que eu tenho que fazer levantamento bibliográfico, mas eu não sei por onde que eu vou começar. Uma dica muito importante é você buscar bancos de dados. Ou seja, pessoal, ao invés de vocês começarem a leitura atenta de livros mais profundos, o mais interessante é que vocês busquem periódicos recentes sobre aquele tema, sobre aquele assunto que você vai pesquisar. Por quê? Porque esses periódicos, eles geralmente trabalham com os temas mais atuais, mais relevantes e provavelmente é resultado de uma pesquisa.
e aquele pesquisador, por óbvio, foi em outras fontes. Então, a leitura de periódicos atuais, né, buscando aí nesses bancos de dados, é importante para ampliar o seu portfólio, porque a partir da leitura desses periódicos, você vai conseguir identificar quais são os autores mais citados, quais são os autores mais relevantes. Então, é como se fosse uma colcha de retalhos. Você começa daquele periódico e ele vai te dando possibilidade de buscar outro e assim por diante, a partir da leitura que ele fez. Então, eu pelo menos, assim, eu utilizo muito desse recurso ao fazer pesquisa. Às vezes eu começo de um periódico, eu olho a bibliografia que aquele pesquisador utilizou e vou bebendo da fonte, e assim sucessivamente. A gente consegue ver aí, por exemplo, quais são esses autores mais citados, quais são a bibliografia que está sendo mais utilizada. Então, a gente consegue, através da busca desses periódicos recentes, começar esse início aí do levantamento, da coleta, né, desses dados. E aí eu citei para vocês aqui, ó, alguns exemplos de bases de dados que a gente tem, né, o Web of Science, a Cielo, os periódicos da CAPES e o SSRN. São boas fontes aí de pesquisa, de periódicos, e a internet hoje ela é um caminho que nos facilita muito, né? Você tem o Google Acadêmico, inclusive o Google Acadêmico te dá a possibilidade de ver, por exemplo, aquele artigo está sendo citado por quantas pessoas, né? Ele te dá essa possibilidade de ver qual é os números de citações, e a gente tem aí, ó, uma infinidade de periódicos, né, online disponíveis na internet que vocês podem fazer consulta. Aqui eu dou mais uma dica, né? Os periódicos geralmente são classificados pela CAPES, e essas classificações vão de A até C. Quanto mais próximo de A, melhor é a qualificação daquela revista, ou seja, os critérios para que as pessoas possam publicar naquela revista, eles são mais rigorosos do que, por exemplo, um periódico com quali-C. Então, a gente tem a classificação, né, do extrato que vai de A1, A2, B1, B2, B3 e C. Então, quanto mais próximo de A1, mais criteriosa é para aquela publicação naquela revista. Então, vocês podem fazer a consulta, né, desses periódicos de modo que vocês consigam aí buscar pesquisas relevantes. E eu trouxe esse outro exemplo aí, que é o SSRN, que traz um repositório de pesquisas internacionais muito relevantes, e aí não só dentro desse eixo ocidental, né, da Europa, os Estados Unidos, como traz pesquisas relevantes aí que estão sendo desenvolvidas na China, na Índia. Então é um repositório muito, muito importante. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, ao fazer, né, a coleta e a análise desses dados, principalmente quando a gente está distrito aí à questão da bibliografia, é tomar cuidado com o plágio, né, gente? É muito importante que faça a devida referenciação, que faça citação, né, citação direta e indireta. A gente vai conversar um pouco mais disso em outros vídeos, que vocês deem o devido crédito. E quando estiver escrevendo também, né, o texto ele não pode ser simplesmente uma coxa de retalho, né, ou seja, citações em outras citações, ou seja, faço uma citação, em seguida outra citação, e nunca tem a visão do próprio pesquisador. Então, é muito importante que vocês deem o devido crédito, né, do argumento que vocês estão utilizando, mas que também utilizem das suas próprias palavras, das suas próprias ideias para a realização daquela pesquisa. Agora, gente, a gente também pode basear a nossa pesquisa, né, em análise de documentos. E aí, quando a gente estiver fazendo a análise de documento, a gente tem que ter em si que a gente tem duas grandes fases para analisar documento, que é uma análise que a gente chama de análise preliminar e uma análise em si. Ou seja, gente, a gente tem que ter rigor metodológico. A gente não pode sair fazendo a análise daquele documento sem qualquer critério. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o documento não de forma isolada, mas de uma forma global, sem, nesse primeiro momento, querer fazer interpretações, né? Então, esse momento é o momento da gente fazer uma análise global daquele texto. A gente vai tentar, por exemplo, buscar quais os motivos que levaram,
né, aquela pessoa a escrever aquele documento, qual que é o contexto da sua criação, qual que é a lógica daquele documento, né, como que ele é estruturado. E aí, em um segundo momento, é que a gente vai em si tentar interpretá-lo. Mas essa interpretação também, ela tem que ser pautada conforme o marco teórico que foi definido na minha pesquisa. Então, a análise mesmo desse documento, ela tem que ser pautada nesse marco teórico. E aí sim, né, é o momento da gente trazer a devida crítica. Pessoal, também ao fazer a coleta de legislação ou proposta legislativa, a gente tem que ter critérios para fazer a análise desses dados. Ou seja, gente, a gente precisa... A primeira coisa é definir, né, qual é a nossa pesquisa, se é uma pesquisa histórica, se é uma pesquisa comparativa ou se é uma pesquisa propositiva. Isso porque vai interferir diretamente na análise da legislação. Então, definir esse tipo de pesquisa talvez seja o primeiro passo, né? E talvez o passo mais importante para a gente fazer a análise da legislação. Porque vamos pensar, olha, se eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa comparativa, né? Não necessariamente eu preciso trabalhar com o processo legislativo. Ou seja, eu estou comparando legislações de 2 países. Não necessariamente eu preciso de entender esse processo legislativo. Gente, não necessariamente, vai depender aí, né, da situação, problema que vocês criaram. Mas eu preciso de entender, né, por exemplo, se for um comparativo entre essas legislações, entender o contexto do ordenamento jurídico daquele país. Agora, imagina, por exemplo, que eu estou querendo fazer uma análise histórica de uma determinada legislação. E aí, nesse momento, é muito importante que eu entenda, por exemplo, as nuances políticas do processo legislativo de criação daquela norma. Então, gente, a definição do tipo de pesquisa, isso interfere necessariamente na forma como vocês vão fazer aí a análise da legislação. Então, por isso, gente, que é muito importante definir esses critérios metodológicos lá no início do projeto de pesquisa de vocês. A outra coisa também muito importante e que muitas vezes a gente esquece é a coleta de jurisprudência. Muitas vezes você vê aí, né, a gente consegue observar em artigos, em monografias, a utilização de jurisprudência, mas aquele pesquisador, ele não necessariamente demonstra, né, para o leitor quais foram os critérios que foram utilizados, gente. Isso aqui é muito importante. Já no início, antes de utilizar essa jurisprudência, você tem que informar aí esses critérios. E aí, gente, é muito importante o seguinte, olha, quando você vai fazer a análise de jurisprudência, tem 2 formas de você fazer essa análise. Você pode fazer uma análise quantitativa ou você pode fazer uma análise qualitativa. Quando você faz a análise quantitativa, você está querendo visar simplesmente números, né? Trabalhar com jurimetria. Qual que é a frequência da decisão naquele sentido? Então, você vai trazer dados estatísticos. Já quando você faz, por exemplo, a análise da jurisprudência de forma qualitativa, na verdade você quer buscar, né, o objetivo, a compreensão daquela decisão. Gente, não que uma esteja divorciada da outra, né? Eu posso partir de uma pesquisa quantitativa para chegar numa pesquisa qualitativa daquela jurisprudência, mas eu tenho que demonstrar isso para o leitor. E o mais, né, e talvez o ponto, assim, que muitas das vezes a gente esquece de fazer no trabalho, que é muito importante, relevante que isso esteja presente, é falar como eu fiz essa coleta, né, e isso tem que ter critérios. Aqui eu tô dando alguns exemplos, né, que a gente tem que deixar isso claro, né, demonstrar aí qual foi o tribunal escolhido, né, não dá pra falar assim, a jurisprudência dominante, mas dominante como, em que sentido, né, em que contexto? Então a gente tem que falar, por exemplo, de qual tribunal, qual seção, qual câmara, qual vara e justificar o porquê dessa escolha. Por que essa escolha foi feita, né? Por que foi escolhido, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e não foi escolhido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? A gente tem que justificar a escolha, né? Por que a gente fez aquela escolha. Depois a gente vai definir a base de dados a ser utilizada, né? Eu vou falar o seguinte, olha, eu vou coletar essa jurisprudência onde? No próprio site do tribunal?
Eu vou ir, por exemplo, por essas ferramentas de inteligência artificial existentes hoje, igual, por exemplo, o Jus Brasil, eu tenho que informar qual foi a base de dados que eu fiz essa coleta. Depois de definido isso, eu tenho que criar os critérios para o levantamento de dados. Ou seja, quais são as palavras-chave que eu vou utilizar, qual que é o lapso temporal que foi utilizado. E depois, por fim, né, para a análise desses dados obtidos, eu tenho que informar se eu vou utilizar somente a ementa, se eu vou utilizar o inteiro teor, para depois fazer a coleta desses resultados. Vejam, gente, que coletar jurisprudência não é simplesmente recortar aquela jurisprudência que tem mais a ver com o seu tema e colocar lá dentro do seu trabalho. Não, isso não é interessante, né? Ou pegar, por exemplo, umas duas, vou salpicar jurisprudência no meu trabalho, vou pegar duas jurisprudências que concordam com aquilo que eu tô falando e pego duas jurisprudências que discordam daquilo que eu tô falando, sem nenhum critério, né, gente? Qual é a cientificidade disso que foi feito? Nenhuma. Então, para que você faça a coleta e análise da jurisprudência, você tem que estabelecer esses critérios e mostrar, né, naquele capítulo destinado à análise da jurisprudência, qual foram esses critérios e por que esses critérios foram utilizados e não foram utilizados outros critérios, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, isso traz cientificidade, né, para o argumento que vai ser trazido, ok? Gente, estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Até o próximo vídeo.